Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, em terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. É interessante, meus irmãos, o presbítero Guaraci, quando fez a leitura desse texto, ele fez um destaque que já me ajudou, porque era exatamente o destaque que eu gostaria de fazer para começar a tratar desse salmo aqui. Normalmente, quando nós lemos os salmos na Bíblia, nós temos, por uma razão editorial, porque os editores da Bíblia fizeram dessa forma, nós temos destacado, em geral, para os salmos ou para as sessões que nós vamos ler, um título em negrito. E como ele está em negrito e ele salta aos olhos, normalmente, esse título em negrito é quem nos faz, é quem nos conduz na interpretação e no entendimento do salmo. Mas eu queria dizer para você que, normalmente, esses títulos em negrito são títulos editoriais. O que eu quero dizer com isso? O editor da Bíblia, no nosso caso aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, coloca os seus especialistas para trabalhar o salmo, para fazer a tradução, para fazer a adequação a uma linguagem que possa ser compreendida, e esses especialistas, em geral, para nos ajudar, colocam esse título para tentar mostrar qual é a direção do texto. Isso nos ajuda muito. A Sociedade Bíblica do Brasil é muito feliz nesta titulação. Mas nós quase nunca percebemos que, especialmente nos Salmos, existe em letrinhas menores, normalmente em itálico, quase que desaparece da nossa vista um outro título. E esse título que aparece normalmente em tamanhos, em letras menores e em itálico, é o título original do salmo em hebraico. Poderia se resumir dizendo o seguinte, que os títulos em negrito são fruto de uma compreensão e de uma interpretação de especialistas altamente comprometidos com o reino de Deus, e por isso são muito bons e são muito importantes. Mas os títulos que vêm normalmente em itálico, em letrinhas menores, são fruto da inspiração do próprio Deus. Foi Deus quem moveu o autor, o escritor final deste salmo e de todos os outros salmos, para registrar estas palavras, para que ela seja de fato o guia para que nós possamos compreender o salmo, e talvez até em alguns casos, por exemplo, se você for olhar em outros salmos, há até instruções a respeito do tipo de instrumento a ser usado no momento dele ser cantado, no momento litúrgico, no momento da adoração, ou no momento em que ele pode ser utilizado nas liturgias do templo e tudo isso. Nesse caso aqui em especial diz assim, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Parece tão pouca coisa, mas o presbítero Guaraci, sempre muito estudioso, ele percebeu isso, ele notou e ele destacou. Esse salmo foi feito quando Davi estava no deserto de Judá. E eu gostaria de começar falando, para que nós possamos entender o contexto em que este salmo se insere, eu gostaria de começar a falar sobre o deserto. Deserto na Bíblia tem um significado paradoxal. Deserto na Bíblia significa coisas às vezes que são quase que extremamente opostas. São um verdadeiro paradoxo, embora não sejam contraditórias. Por exemplo, o deserto é o lugar da solidão, mas paradoxalmente é também o lugar do encontro com Deus. Quem vai para o deserto na Bíblia, e nós temos em várias ocasiões personagens e homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, rumando para o deserto, vão ao encontro da solidão, vão ao encontro da solitude, vão ao encontro de ninguém. O deserto é o lugar do vazio, o deserto é o lugar onde a solidão e a solitude se instalam.
mas é principalmente no deserto que o homem se encontra com Deus. O deserto é também o lugar da sequidão, o lugar onde não há água, o lugar onde as plantas clamam, onde a terra se resseca, chega a rachar. Nesse salmo nós temos um exemplo disso. Ele diz: o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim é o deserto, mas é o deserto também o lugar das águas escondidas, o lugar daquelas águas que estão presentes ali, mas que só podem ser descobertas por aqueles que sabem o caminho. São os oásis no meio do deserto, são as rochas que são feridas e das quais jorram rios de água viva. É no deserto que se encontram poços, onde se pode obter água pura e água limpa. Então note, é o lugar da sequidão, mas é também o lugar das águas escondidas. Aliás, em geral, o deserto na Bíblia é o lugar da fuga, é o lugar para onde se foge, é um lugar onde nós estamos sendo perseguidos. No Apocalipse nós temos lá no capítulo 12, aquela mulher que deu à luz a um filho que há de reger a todas as nações, um símbolo tanto da igreja do Antigo do Testamento quanto do Novo Testamento, um símbolo extraordinário, e ela foge da serpente ou do dragão, ela foge para o deserto, mas no deserto, diz o texto lá de Apocalipse, ela é sustentada durante um tempo suficiente para que ela seja salva e seja mantida em segurança. O povo de Israel, ao fugir e sair do Egito, foge para o deserto. Lá onde não tem água, eles encontram água em abundância. As águas amargas do deserto se transformam em águas doces. Mas principalmente, meus irmãos, é um lugar de fuga para o povo de Israel. Só que é justamente no deserto que se transforma, o deserto que se transforma no lugar do encontro. Quando Moisés vai para o deserto, ele encontra Deus na sarça ardente. Quando quando Elias foge para o deserto para fugir da vida, quando ele pede para Deus tirar a sua vida, porque ele não aguenta mais, ele não quer somente fugir dos seus inimigos, de Jezabel, dos profetas de Baal, de Acabe, ele quer fugir da própria vida. É ali que Deus fala com ele, é ali que ele encontra-se com Deus. Quando Jesus retira-se após o seu batismo para o deserto, diz o Evangelho de Marcos, que ele estava entre as feras, mas era servido pelos anjos. É no deserto que ele se embate contra o diabo, é no deserto que o diabo vai ao encalço dele, é no deserto que o diabo o tenta e tenta derrubá-lo, mas é no deserto que ele é fortalecido pelos anjos de Deus. Quando Agar foge da sua senhora para o deserto, e quando já exausta, sem saber o que fazer com seu filho, ela larga o seu filho num canto para não ver o menino morrer. Vocês imaginam o quanto devia estar sofrendo essa mãe, deixar o seu filho ali, porque ela sabe que o seu filho vai morrer de sede, de inanição, e ela sai fugindo para um lugar. É ali que ela encontra o Senhor, que diz: volta, porque o teu filho está salvo, volta, porque eu farei de ti também uma grande nação. E quando ela volta para o seu filho Ismael, ela o encontra junto a uma fonte de água que começou a jorrar, e da onde ela tira o sustento. Então notem, é o lugar da fuga, mas é o lugar do encontro. E este salmo em especial foi escrito numa ocasião em que Davi estava passando pelo deserto mais angustiante da sua vida. O pior deserto talvez que o rei Davi tenha passado em todas os seus percalços. Davi foi um homem de altos e baixos. Embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, houve momentos em que Davi parecia mais que refletir o coração do diabo, fazendo coisas maquiavélicas, planejando até para tirar a vida de pessoas que estavam ao seu caminho. Davi cometeu erros na sua vida, mas ele recebeu uma retribuição de alguns desses erros de uma maneira terrível, de uma maneira que eu não desejo que ninguém receba. Ele viu os seus filhos
brigando entre si, ele viu uma de suas filhas ser estuprada pelo irmão, não teve autoridade nem coragem de fazer nada contra Amnon, que havia cometido tal barbaridade. Ele viu um outro filho, o herdeiro legítimo do trono, Absalão, se revoltando com a falta de ação, com a inabilidade, com a imobilidade do pai, e fazendo vingança com as próprias mãos, matando o próprio irmão no meio de uma festa. Absalão se levantou e degolou a Amnon. E vocês podem imaginar o que é isso para o coração de um pai. E sem ter o que fazer, Davi expulsou o Absalão da sua presença, não quis que ele ficasse mais ali, mas havia emissários, havia pessoas na corte de Davi que estavam tramando a volta de Absalão e tentando convencer o rei, até que uma hora o rei se deixa convencer, Absalão pode voltar, mas eu não quero olhar para o rosto dele, e ele permite que Absalão fique ali circulando pelo palácio, e sem perceber, Absalão, seu filho, estava minando a autoridade do rei. Ele era um moço muito bonito, um moço muito agradável, ele ficava nas portas do palácio, ele ficava nas entradas do palácio, e aqueles que vinham tentar conversar com o rei, não conseguiam, porque o rei era muito ocupado, o rei não tinha tempo para todo mundo. Ele ficava dizendo: se eu fosse o rei, eu teria tempo para você, se eu fosse o rei, eu estaria te ajudando. E com isso, Absalão, filho de Davi, foi roubando o coração do povo do seu rei. Sem perceber, Davi estava sendo roubado, traído, enganado pelo próprio filho. Até que o filho se fortaleceu, se viu forte o suficiente, percebeu que havia uma trama suficiente, ele poderia derrubar o seu pai do trono, e ele invadiu Jerusalém com um exército. Davi teve que fugir. Para onde? Para o deserto. É nessa ocasião que Davi faz esse salmo. É esta situação vivencial que este salmo retrata de maneira extraordinária. Davi fugindo da cidade, aqueles que amavam o rei chorando com ele, de cabeça baixa. Você pode encontrar isso no segundo livro de Samuel, capítulos 15 e 16, e você vai ver toda essa trama acontecendo. Ele passando por aquele seu amigo e vizinho, que tinha sido companheiro de tantas vezes e tantas horas, Simei, e Simei amaldiçoando a ele, dizendo: bem feito, agora você está recebendo a paga. O general de Davi ficou com tanta raiva que disse: deixa que eu mate esse cão. E Davi disse: deixa, quem sabe ele tem a razão, quem sabe o que ele está falando foi Deus quem mandou que ele falasse. Quem sabe eu mereça tudo isso. Deixe. Chegou uma hora em que Davi disse para alguns dos seus companheiros, alguém tinha trazido a arca para garantir a presença e a legitimidade de Davi como rei, e o sacerdote Zadok, e Davi virou para Zadok e disse assim: volta com a arca, porque o lugar dela não é aqui no deserto, o lugar da arca é no templo, é lá no tabernáculo do Senhor, volta para lá, porque Deus me dará a graça de ver novamente a sua arca no seu santuário. Eu vou contemplar a santidade do Senhor no seu santuário. E Davi ali chorando, angustiado. Diz o texto, se você quiser ver aqui no capítulo 15, segundo Samuel, versículo 28, ele dizendo para o sacerdote Jonatas e a Zadok, o sacerdote, ele vai dizer o seguinte, né, no versículo 28: olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca do Senhor para Jerusalém, e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Pois bem, meus irmãos, este salmo foi feito por alguém que está no deserto, fugindo do seu próprio filho que o traiu e o quer destronar, abandonado pelos amigos que se revelaram verdadeiras cobras e verdadeiras serpentes, verdadeiros traidores. No momento da sua derrota,
vivendo talvez a consequência dos seus próprios erros, e eu não sei o que era pior. Eu não sei o que é pior, se a humilhação externa que ele estava sentindo naquele momento, ou a autocomiseração interna que ele sentia, se lembrando do seu amigo Urias, quando Simei o traiu, e o xingou, e o amaldiçoou. Ele deve ter lembrado: Urias era meu amigo, e eu mandei matá-lo. Quando Absalão trouxe as mulheres e as concubinas de Davi para a porta do palácio, e ali se deitou com elas, na frente de todo o povo, ele deve ter se lembrado: eu fiz isso com Betsaba, eu fiz isso com a mulher do meu amigo, e eu não sei qual deserto é pior, se é o deserto do abandono público, ou se é o deserto do remorso interior, o deserto da autocomiseração. Mas, meus irmãos, este salmo não nos fala somente das angústias do deserto, ele não fala do lado negativo, da solidão que o deserto produz, da sequidão de estio que o deserto tem, do lugar de fuga que o deserto pode ser. Não, ele vai falar do encontro daquele que está angustiado com Deus. Ele vai falar das águas que estão escondidas para descedentar aquele que está angustiado, aquele cuja alma está seca. E a palavra alma, nefesh, no hebraico, é uma palavra muito ligada à garganta. Por isso que a gente sempre encontra no Antigo Testamento dizendo assim: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede. Lá para Davi há águas escondidas por Deus. É sim ali o lugar do encontro. Basta a gente ler o Salmo. E agora, com esse substrato, com esse background na nossa mente, leia de novo comigo o Salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. No hebraico está assim: eu te busco mais cedo que eu posso, eu te busco pela manhã. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Até aí, meus irmãos, nós temos a descrição de um processo. Alguém profundamente ressecado e angustiado pela desgraça que lhe acometeu, um homem no deserto, sofrendo o que de pior o deserto pode dar. Mas à medida em que ele volta os seus olhos para Deus, à medida em que ele contempla o Senhor, à medida em que ele começa a meditar nas coisas de Deus, à medida em que ele desiste da sua própria justiça, à medida em que ele diz que ele não merece nada disso, o que ele merece é isso mesmo, à medida em que ele concorda com Simei, dizendo: ele tem razão, eu mereço o que eu estou passando. À medida em que ele se entrega nas mãos de Deus, ele começa a experimentar a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, este salmo nos fala desta disponibilidade da graça, dessa disponibilidade do próprio Deus, querendo e vindo ao nosso encontro no deserto, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, naqueles momentos em que parece e que a nossa vida não tem mais caminho, não tem mais direção, não tem mais solução, naqueles momentos em que a angústia toma conta da nossa alma, naqueles momentos em que a respiração se torna ofegante, naqueles momentos em que a língua se nos apega ao céu da boca, naqueles momentos em que a desgraça parece se abater sobre nós. É neste momento, são nestes instantes
que a graça de Deus se mostra disponível e ao alcance das mãos. Esta disponibilidade da graça de Deus começa justamente quando a gente percebe a nossa extrema necessidade dela. Quando a gente percebe que todos os nossos recursos esgotaram. Quando a gente percebe que as nossas justiças foram por água abaixo. Quando a gente percebe que tudo de mal que pode acontecer conosco, nós merecemos realmente. Quando a gente percebe a profunda necessidade do próprio Deus, porque a graça nada mais é do que a doação de Deus de si mesmo a nós, que vem ao nosso encontro e vem nos ajudar. E por isso, meus irmãos, desejar a Deus é desejar a graça, porque só há este meio para alcançarmos a Deus. É quando a gente percebe o quão grande é o vazio dentro de nós e o quão grande é a profundo buraco que existe dentro de nós. Eu me lembro como é que foi comigo. Talvez uma das primeiras ocasiões em que eu realmente senti essa necessidade profunda da presença de Deus, em que eu senti o quão pequeno eu era diante da imensidão do Deus eterno, diante da imensidão do cosmos. Eu me lembro que eu fui com cerca de 12 anos de idade a um culto da mocidade, lá na Igreja Presbiteriana de Votorantim. A Igreja Presbiteriana de Votorantim não tinha UPA, tinha apenas mocidade, então a gente entrava para a mocidade com 12 anos de idade. E nós tivemos lá um culto de louvor, veio um grupo de fora, um desses ministérios itinerantes, e eu me lembro que o pregador falou com força, com muito poder, falou de coisas extraordinárias, e eu não me lembro das palavras que ele disse, mas eu me lembro que aquele culto todo provocou em mim um profundo desejo de Deus, profundo desejo de Deus. E eu quis conversar com o pregador, e aquela dificuldade, arrumei um tempinho, virei para ele e falei: eu queria tanto conversar com o senhor, eu precisava conversar um pouquinho. Ele olhou para aquele menino, né, eu com 12 anos de idade, parecia que tinha 8, né? Ele olhou para aquele menino assim, olhou para mim e disse assim: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 12. Ele disse: bom, na sua idade normalmente o problema é sexo. Eu não tinha nenhum problema com sexo, a partir daquele momento eu passei a ter. Meu problema não era esse. E aí ele ficou falando sobre a importância da pureza sexual, e eu olhando para ele, falando: bom, não é isso que eu estou querendo ouvir, mas tudo bem, que bom, né? Saí dali com a cabeça cheia de minhoca por causa daquela conversa estranha daquele cara. O meu problema era outro. Fui para casa, no meio do caminho, fui sozinho, estava no meu deserto. No meio do caminho eu me lembro de olhar para cima, o céu limpo, aquelas estrelas, num lugar sem luz, num lugar após uma chuva, onde havia uma abundância da glória de Deus sendo manifestada ali. E eu comecei a cantar aquele cântico que diz assim: nas estrelas vejo a tua mão, e no vento ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Naquela noite eu percebi a disponibilidade de Deus na minha vida. E foi isso que deve ter acontecido com Davi. Davi sentiu a mesma coisa. Davi sentiu que ele
precisava de Deus. Seu filho abandonaram, o traíram, os seus amigos estavam longe, quem o amava não estava perto, ele estava no deserto, e ele precisava profundamente de Deus, precisava de corpo inteiro, era sua mente, seus olhos, seu coração, seu corpo, sua garganta, todo ele precisava de Deus, e Deus então derramou as águas escondidas, fez com que aquela sequidão fosse saciada com a água da vida, que se fez nele, se faz em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como é que a gente tem acesso a essa graça? O Salmo nos conta, né? Ele diz assim: eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele estava longe do santuário, do templo, mas ele descobriu um santuário maior. Ele descobriu a presença de Deus em todos os lugares. Ele começou a contemplar a ação de Deus na sua vida. Ele descobriu que há algo melhor do que a vida, a graça de Deus. E a palavra graça aqui é uma das palavras de mais difícil tradução que nós temos no Antigo Testamento. Hesed é uma palavra que normalmente não é traduzida por graça, ela pode ser traduzida por misericórdia, pode ser traduzida por amor, porque ela é muito difícil de ser traduzida, é muito difícil. Normalmente, para a palavra graça, existe a palavra ren. Ren é graça, é favor imerecido, mas Hesed é o compromisso que advém de uma aliança, é o devotar-se a alguém porque eu tenho compromisso com ele. E Davi percebeu que o devotar-se de Deus a ele, Davi, era muito maior do que qualquer coisa que Davi pudesse oferecer a Deus. Era muito maior até do que o seu próprio pecado, do que os seus próprios erros. No momento em que ele percebeu que a graça de Deus, a Hesed de Deus, era melhor do que a vida, era mais do que aquilo que ele podia oferecer, os seus lábios começaram a louvar. O louvor brotou do seu coração, não sei de que maneira, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque em geral hoje em dia nas nossas igrejas, quando se fala de louvor, está falando apenas de período de cântico, e louvor não é período de cântico. O período dos cânticos pode ser sim uma das manifestações mais lindas do louvor, mas louvor vai muito mais além do que aquele momento em que a gente canta a Deus, porque muita gente pode estar cantando e não está louvando a Deus, está louvando a si mesmo. Muita gente pode estar apenas dando um show, isso não é louvar. Louvor é muito mais do que isso. Louvor é aquilo que brota de lábios que confessam o nome de Deus. Louvor é aquele reconhecimento que o apóstolo Paulo faz lá no capítulo 8, quando ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Deus. Será tribulação, morte, angústia, perigo, espada, nudez? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvor é este algo que surge do coração e que faz com que eu levante as minhas mãos. Olha o que ele diz aqui, olha: assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as mãos. Não é apenas um ato litúrgico, estou levantando as mãos, glória a Deus, isso é louvor. Não, o levantar as mãos é o agir que provém de uma transformação interna. Você levanta as mãos quando você trabalha na obra do Senhor, você levanta as mãos quando você age na direção que Deus lhe manda ir.
Porque não adianta nada eu vir à igreja e ficar aqui levantando as mãos e sair daqui desobedecendo ao Senhor. Essas mãos levantadas são uma ofensa a Deus. São uma ofensa a Deus. Os meios pelos quais a graça flui até nós são esses: a contemplação do próprio Deus, o descobrir que a graça é melhor do que a vida, o louvor que vem do âmago, do coração, do fundo da alma, e o agir, o levantar das mãos, que faz diferença na vida das pessoas. O resultado, meus irmãos, é extraordinário. A gente percebe o resultado a partir do versículo 5. Versículo 5, ele diz assim: olha, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra de tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu queria comentar com os irmãos uma impressão que eu tive quando estava estudando esse salmo, de que há uma quebra brutal de um pedaço para o outro. Do versículo 5 ao versículo 8, a gente tem aqui os resultados da graça de Deus na vida de Davi, ditos assim de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão abnegada, que a gente sente assim, se nós simplesmente lêssemos o Salmo, sabendo que este Salmo foi produzido naquela situação peculiar em que Davi estava sendo expulso de Jerusalém pelo seu próprio filho, se nós lêssemos apenas do versículo 1 até o versículo 8, a gente ia dizer: olha, Davi estava em paz, ele passou por uma transformação radical, desde a angústia até a mais completa confiança em Deus. Mas se a gente começa a ler o versículo 9, a impressão que a gente tem é que surge no Salmo um sentimento de vingança que não parece coadunar-se com a graça presente no restante do versículo. Alguns comentadores, inclusive, dizem que aqui nós temos a junção de dois salmos, que nós temos aqui dois momentos redacionais, um momento que vai até o versículo 8 e um momento que vai do versículo 9 em diante. O versículo 9 em diante parece ser assim, um adendo para aqueles que estavam lutando contra o rei, seria uma espécie assim de vingança. Olha o que diz o versículo 9: porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Parece que essa segunda parte aqui foi escrita depois que Davi voltou para Jerusalém, depois que Absalão foi morto por Joabe, o capitão de Davi, depois que Simei, na volta de Davi, quando Davi estava voltando para Jerusalém, em glória, sendo aclamado pelo povo, Simei caiu de joelho diante dele e pediu perdão: por favor, eu disse asneiras, eu disse loucuras, meu rei, eu não podia ter dito o que eu disse. Foi quando todos aqueles que o traíram vieram bajulá-lo novamente. E aí, parece que no coração de Davi, ou no coração de quem fez esse adendo ao Salmo, segundo alguns comentaristas, surge um sentimento mesquinho de quem não soube aproveitar a graça de Deus, de quem diz assim: está vendo? Bem feito, agora chegou a minha hora, agora chegou a minha vez. E meus irmãos, sinceramente, a primeira impressão que eu tive quando eu li esse texto foi: isso aqui não combina com esta disponibilidade da graça de Deus. Porque segundo o Novo Testamento, a quem muito foi dado, muito será pedido. Segundo o Novo Testamento, ama mais quem é mais abençoado e agraciado por Deus. Segundo o que a Bíblia nos ensina consistentemente, aquele que foi perdoado de 10.000 talentos, uma dívida impagável, tem que perdoar quem lhe deve 100 dinários, que é uma dívida irrisória diante do que ele foi perdoado por Deus.
Mas começando a analisar bem profundamente o Salmo, eu percebi que isso aqui é legítimo sim. Sabe por quê? Porque nós temos aqui os resultados daquele que descansa na graça de Deus e o resultado daquele que confia na própria força, daquele que confia na espada, daquele que se rebela contra a graça de Deus. E é muito claro aqui, a impressão que a gente tem é que o salmo é imprecatório, quer dizer, é o desejo de Davi: porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. É como se houvesse um desejo maligno no coração de Davi de vingança, mas os tempos verbais usados lá no hebraico não são os tempos usados para o desejo de alguém, mas são os tempos verbais usados para a constatação de uma verdade. É como se nós disséssemos em português, se nós usarmos o subjuntivo, onde nós dizemos assim: oxalá, tomara que seja assim, que é o modo subjuntivo, que é o modo que indica desejo, que indica a maneira de... ou usarmos o modo indicativo, que é simplesmente a constatação. Quando nós usamos o modo indicativo, nós simplesmente estamos constatando. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu tive a graça de conhecer a graça de Deus. O resultado disso, para mim, é o contentamento, como de gordura e de banha farta-se a minha alma. Eu me sinto contente. Pode estar caindo o mundo ao meu redor, mas eu estou feliz, eu me sinto satisfeito, eu não preciso de mais nada. É como Simeão, quando pegou Jesus no colo, e diz assim: Senhor, despede agora em paz o teu servo, minha vida atingiu o seu objetivo, eu não preciso de mais nada. Um outro resultado no coração de Davi é a paz. Ele diz assim: eu louvo ao meu Deus quando eu deito, quando eu medito em Deus. E é nessa hora, na hora de deitar, que a angústia pega a gente de jeito, não é? É na hora em que cessam as atividades que o coração da gente começa a maquinar vinganças. Mas o coração de Davi está em paz. Ele diz: quando no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. A paz no coração, a louvor nele, ele se sente amparado por Deus. Ele diz: porque tu me tens sido auxílio, e à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Este é o resultado daquele que aprende a viver na graça. Mas aqueles que confiam na própria espada, aqueles que tramam planos para se fazer vitoriosos, aqueles que estão tramando contra o rei, aqueles que têm no seu coração esse desejo maligno que faz com que não haja espaço para a graça de Deus, aqueles que se enchem dessa insaciabilidade dos dragões. Eu estava assistindo agora à tarde um documentário sobre as lendas nórdicas no History Channel, e estava falando sobre a lenda de Beowulf, um dos grandes personagens lendários do norte da Europa, e mostrando que o último dos seus grandes feitos foi enfrentar o dragão. E há uma semelhança muito grande entre a história de Beowulf e a história que o Tolkien conta no primeiro livro da saga O Senhor dos Anéis, que é o Hobbit, que é o primeiro livro que normalmente não aparece nos filmes. Tanto na saga, tanto no mito, na lenda, quanto na história do Tolkien, há um dragão que coleciona tesouros e que vai acumulando tesouros, e cuja única alegria do dragão é acumular tesouros. Ele representa a insaciabilidade humana, essa coisa de querer juntar, e não precisa fazer nada. Ele se deita sobre o tesouro, esse tesouro se torna improdutivo, não serve para nada, não produz riqueza, não abençoa ninguém, e o dragão se alimenta simplesmente de possuir o tesouro. Meus irmãos, há muita gente com o espírito do dragão nos dias de hoje. Nós somos incentivados a viver o espírito do dragão, o espírito da insaciabilidade.
Não basta ter um celular que fale, nós temos que ter um celular que fotografe, fale na internet, faça comunicação com o Twitter, e não basta isso. Não basta você comprar um computador do último tipo, daqui a uma semana vai sair um novo, e você vai querer aquele novo. Não basta ter o carro da moda, daqui a uma semana vai ter um novo carro, e você vai querer aquele carro. Não basta amar uma única pessoa, é preciso ter amantes. Não basta eu dedicar a minha vida a alguém, não basta eu beijar a quem eu gosto, eu preciso beijar todo mundo, eu preciso ficar com todo mundo. Esse é o espírito da insaciabilidade. Essa insatisfação com tudo, esse tédio pela vida, é o sentimento dos israelitas no deserto, que viram-se para Moisés e diz assim: nós não suportamos mais esse pão vil, o maná, não aguentamos mais. É essa insaciabilidade dos crentes, que não aguentam mais ouvir sermão, que não querem mais ouvir louvor e cânticos de louvor, que ficam pulando de igreja em igreja, procurando a igreja que faz coisa mais maluca do que a outra. Esse desejo de encontrar, de sentir, não basta simplesmente eu sentir um arrepio, eu tenho que sentir um arrepio e cair no chão. Não basta eu sentir um arrepio e cair no chão, eu tenho que pisar na serpente, nem que para isso eu tenho que comprar uma bota de cobra, de piton. Não basta sentir a presença de Deus. Eu quero ver os anjos voando aqui. Isso, meus irmãos, é sentimento de dragão. De gente que não experimentou a graça. Sabe o que vai acontecer com eles? Abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada. Virão a ser o pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, porque ele encontrou a graça. Quem por ele jura, quem caminha com ele, quem caminha debaixo desse mesmo caminho da graça, gloriar-se-á. Sabe por quê? Pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Quem se associa ao dragão, que é o pai da mentira, calar-se-á, ou será calado por Deus. E para a gente terminar, meus irmãos, essa é a diferença básica entre viver na graça e viver na bênção. É verdade que Deus tem os dois para nós, mas naquele que vive uma vida cristã saudável, a bênção é decorrente da graça. Como você se entrega a Deus, Deus te abençoa, porque Ele te ama e Ele quer te abençoar. Mas há muita gente hoje em dia que está querendo não viver da graça, eles querem viver na bênção. Eles querem os resultados sem receber a fonte. Eles querem o produto pronto, então eles vivem correndo atrás de bênçãos. Acontece, meu irmão, que bênção é uma ação específica de Deus, que tem um propósito, que tem começo, meio e fim. Se você só corre atrás da bênção, você se torna insaciável e nunca estará satisfeito, porque você só está recebendo coisas e ações, e às vezes até você tenta provocar a ação de Deus, tenta fazer bruxaria evangélica, tenta fazer oração forte, tenta usar galho de arruda, tenta usar caminho do sal, tenta usar corredor de fogo, porque você quer arrancar de Deus para você e para aqueles que trilham esse caminho, e nós somos infelizmente ensinados assim por muitas igrejas, algumas até muito ortodoxas e talvez consideradas como igrejas sérias, estão entrando pelo mesmo caminho de ensinar as pessoas a considerarem Deus apenas como um fornecedor. Ele é o meu fornecedor.
vou negociar com ele. Alguns até estão negociando e estão querendo comprar produto pirata. Se alguém aparecer e oferecer um preço melhor do que o de Deus, eu compro. Mas se você vive na graça, se você se contenta em Deus, se o teu almejar é pela presença de Deus e por aquilo que Ele é, você será ricamente abençoado, porque você aprenderá a viver na graça e não só na bênção. Que Deus nos abençoe.